hoje, e nós conseguimos, por incrível que pareça, mas não pela nossa força, mas porque temos o amparo e o respaldo da espiritualidade amiga. Agradecer também o acolhimento da espiritualidade dessa casa, porque eu sei que também sem o acolhimento dessa espiritualidade amiga, não conseguiria nem ao menos estar aqui falando convosco. O tema da noite de hoje é a inteligência humana e o mundo moral. Meus irmãos, começamos por tentar entender o que seria a inteligência humana. Trata-se da capacidade de conhecer, compreender, aprender, adaptar-se a novas situações, né? Então é assim que funciona a nossa inteligência. Lá no prézinho, no jardim, a gente aprende por meio de desenhinhos. Quando chega lá no prézinho, no primeiro aninho, a gente começa a entender os símbolos e depois nós vamos juntando esses símbolos e vendo o que significa. Então a nossa inteligência é a capacidade que nós temos de aprender e nos adaptar a novas situações. E o homem, o ser humano, tem passado por isso na Terra há milhares de anos. A cada tempo, a cada ciclo da Terra, o homem ele vai se aperfeiçoando, ele vai se adaptando, né, a novas formas de viver. E o que seria a moral? A moral é concreta. A moral, segundo o dicionário, é o conjunto de valores individuais e coletivos considerados universalmente como portadores das relações e da conduta dos homens. Tudo bem. Mas aí nós entramos no ponto. Será que são valores considerados universais? Será que sempre foi assim? Porém, segundo o Espiritismo, a moral é a regra do bem proceder. O proceder entre saber diferenciar o bem do mal. Então, para que nós possamos saber diferenciar o bem do mal, nós precisamos nos fundar na observância das leis de Deus. E onde estão escritas as leis de Deus? Além de estar na nossa consciência, nós espíritas estamos fartos de saber disso, as leis de Deus também estão em nosso redor. Estão na manifestação da natureza, está na manifestação do sol que nasce todos os dias, percorre o mesmo caminho, coincide sempre naquele mesmo horário, mais ou menos. Então, se nós observarmos que a lei de Deus, ela é manifesta na natureza, né? Essa semana eu fiquei muito surpreendida porque cada vez mais vemos Deus através da natureza, porque tem um lírio lá em casa que eu ganhei no aniversário do ano passado e o coitadinho morreu, secou, e eu falei, tadinho, a planta tão bonita, e botei num cantinho lá no quintal e esqueci. E de repente eu vejo aquelas folhas e aquela flor linda, maravilhosa, fui limpar no cantinho. Eu disse, olha, e o lírio ressurgiu novamente. E assim é a nossa vida. Quando nós pensamos, agora deu, agora está acabado, agora não há mais o que fazer, se nós observarmos a natureza como Deus nos mostra, que enquanto tivermos raízes, que enquanto tivermos realmente fundados na observância das leis de Deus, nós sempre iremos ressurgir, porque Deus nos dá força para isso. Mas, meus irmãos, tratando-se da moral, na questão 624 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que nós fomos criados simples e ignorantes. Mas Deus deixa ao homem a escolha do seu caminho, e tanto pior para ele se ele escolher o mau caminho. O homem tem que conhecer a montanha e subir nela para saber que ele pode subir e descer. O homem precisa conhecer, dizem os espíritos, que ele precisa conhecer as rochas para saber que existem lugares mais duros, mais firmes, mais resistentes. Portanto, é por isso que é necessário que o homem caminhe pelas veredas do reino do mal para que ele saiba distinguir. Porque fomos criados simples e ignorantes. Então, na observância dessa lei, os Espíritos nos explicam por que existe a união do Espírito com o corpo.
Isso é necessário para o nosso desenvolvimento, não somente intelectual, como também moral. Mas, no livro A Gênesis, capítulo 18, item 19, os Espíritos nos dizem assim, que é somente pelo progresso moral que nós poderemos assegurar a felicidade no planeta Terra, através do progresso moral. Quando aprendemos a refrear as nossas más paixões, será ainda o progresso moral secundado pelo progresso da inteligência e confundirá os homens numa mesma crença. Tem sido assim? Não tem sido assim. Mas, quando Cristo passou pela Terra, acredito que ele foi um dos primeiros a quebrar os princípios da moralidade, da falsa moralidade de sua época. Quando a suposta mulher adúltera, porque há uma desconfiança de que eles fizeram por ali para fazer uma armadilha para Jesus, a suposta mulher adúltera foi colocada na praça pública para ser apedrejada. Então Jesus, vendo a hipocrisia daquele ato, mas qual de vocês não tem pecado aqui? Quem não tiver, atira a primeira pedra. Desde os mais velhos até os mais novos foram se retirando. O que será desde os mais velhos? Acho que é porque quanto mais a gente vive, mais a gente faz besteira. E a gente vai tentando reparar, mas a gente faz muita besteira. Então aquela moral, ela foi colocada por terra. A mulher, onde estão os teus acusadores? Não tinha mais ninguém para acusar. Jesus quebra aquele conceito de falsa moral quando ele olha para Zaqueu. Zaqueu está lá em cima da árvore, ele diz: ô Zaqueu, hoje eu vou lá jantar na tua casa. Nossa, que escândalo. Jantar na casa de Zaqueu era o mesmo que hoje a gente dizer assim: olha, eu vou jantar na casa daquele político corrupto. Mas eu não vou escondidinho, eu falo na frente de todo mundo. Sabe aquele político que aprontou tudo no teu bairro, na tua cidade? E você diz assim: eu vou lá jantar contigo, e ainda anuncia para todo mundo saber. Porque Jesus não estava olhando o publicano, a corrupção dele, a imoralidade da época. Jesus olhava o coração de Zaqueu. E com um olhar sem julgamento, coisa que nós não aprendemos a fazer até hoje. Tenho certeza, nenhum de nós aprendeu a fazer isso. Mas o olhar de Jesus, o amor de Jesus era tão grande que comoveu o íntimo de Zaqueu ao ponto de ele dizer: Senhor, se eu tenho defraudado os pobres, eu vou devolver 4 vezes mais tudo que eu defraudei. Então houve salvação, por isso Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Mais um episódio interessante, quando na cura dos leprosos, os 10 leprosos, todos ficavam maravilhados com as curas, com os sinais, com as maravilhas, e Jesus olhava para eles e dizia: vocês estão maravilhados? Vós sois deuses, vocês podem fazer tudo isso e muito mais. Mas naquela época, meus irmãos, era impossível compreender literalmente as palavras do Cristo quando ele disse: vós sois deuses. É impossível compreender. Mas se um deles pudesse assim ter só um relance do que aconteceria com o planeta Terra nos dias de hoje, talvez compreendesse o quanto o homem se tornou um sem-Deus. E já vamos explicar como. Bom, naquele tempo, já havia algum progresso intelectual. Havia o progresso da escrita, alguns já sabiam ler e escrever. Havia o progresso matemático, havia astronomia, astrologia. Eles eram excelentes médicos também, eles tinham seus médicos. Claro que a cultura e conhecimento não era para todos. Eles tinham rigorosíssimas leis de religiosidade, de moralidade, rigorosíssimas. E apesar desse progresso intelectual e desse progresso das leis, era perfeitamente natural o feminicídio. Era perfeitamente normal apedrejar um ser humano
tempo. Ela é universal? Não, ela é no seu tempo, conforme a sua época. Havia então um certo progresso intelectual, mas não havia ainda um progresso moral ao ponto de não julgar um ser humano e fazer com que ele fosse morto em praça pública, apedrejado e humilhado até a morte. Isso quando matava a família inteira também, tá? Era mais ou menos assim. Para que não ficasse resquício de maldade de ninguém, nenhuma imoralidade. Um pouquinho mais para frente, lá no século XVIII, nós começamos então com o Iluminismo. E no Iluminismo, a moral passou a ser considerada como um estado laico. Ou seja, a moral ela já não estava mais associada à religiosidade. Se lá na Idade Média o homem, para ser moral, ele precisava ser religioso, ele precisava seguir à risca as doutrinas religiosas para ser considerado um homem moral, já no Iluminismo, um homem ateu podia perfeitamente ser um homem moral, desde que ele fosse um homem que não devesse ninguém, pagasse suas contas, não fosse mentiroso, fosse fiel à sua mulher, tivesse empatia, fosse altruísta, desde que esse homem fosse ele era um homem honrado. Ele não precisava ser religioso. Então, já no século XVIII, essa questão estava totalmente desassociada uma da outra. Ser religioso era uma coisa, ser moral é outra. Já havia algum progresso científico? Sim. Bem, mais para frente um pouquinho, com o avanço da tecnologia, aparece um sujeito na Terra chamado Graham Bell. E esse sujeito cria uma coisa que assustou todo mundo, ficou assustado, mas como pode isso? Isso eu não. Teve gente que nem quis botar dentro de casa. E hoje a gente vai viver sem o telefone. Então, com o surgimento do telefone, pouquinho depois, surge, encarna na Terra o espírito de um homem que, quando criança, foi mandado embora da escola. E o professor disse, estou mandando ele de volta para a escola porque ele é um cabeça oca, ele não é capaz de aprender nada, ele não tem capacidade de aprendizado. E esse homem era Thomas Edison, que foi o homem que criou a nossa lâmpada incandescente. Algo maravilhoso. De repente a humanidade não precisava mais de velas. De repente a humanidade não precisava mais de lamparina. De repente ninguém estava mais indo dormir às 5h30 da tarde. Então começaram-se a mudar os hábitos. Nós fomos nos adaptando a novos hábitos conforme as tecnologias e invenções foram acontecendo. Mas será que isso mudou alguma coisa no aspecto moral? Por incrível que pareça, os duelos existiam. Por incrível que pareça, se um homem matasse a sua esposa porque ele fora vítima de adultério, ele era amparado pela lei porque estava lavando a sua honra. Se uma mulher andasse desacompanhada na rua, ela era uma mulher imoral. Jamais uma mulher sairia desacompanhada na rua. Tinha as damas de companhia para isso. Calça comprida então, gente do céu. Eram aspectos que não acompanhavam, o aspecto moral ainda não acompanhava, a inteligência moral ainda não acompanhava a inteligência intelectual. E assim passou-se mais os tempos. Então, em 1871 desencarnou Charles Babbage. Charles Babbage, ele foi o precursor, o que criou a ideia do computador. Ele criou a ideia, o conceito. Essa máquina do computador, como nós viemos a conhecer depois, ela nunca chegou a ser montada por ele, mas todo o conceito foi feito por ele. Foi programado por esse homem. E passou-se um tempinho depois, vários outros foram tentando aperfeiçoar o conceito, até que em 1936 o mundo conheceu, ou seja, o mundo conheceu um pouquinho depois, porque ele trabalhou no anonimato. Porque quem faz grandes coisas não trabalha sob holofotes. Quem faz grandes coisas pela humanidade trabalha no anonimato. Porque não tem necessidade de holofote.
porque a sua inteligência moral já está um pouquinho mais próxima. Não vou dizer assim que está alinhada, porque não está não. Senão não viria por um mundo de provas e expiações. Mas já está um pouquinho mais alinhada com a sua inteligência intelectual. Então esse homem, ele era Alan F. Turing. Era criptógrafo, matemático. Foi contratado pelo governo britânico para decifrar a Enigma, a máquina de códigos nazistas mais difícil do mundo de se decifrar. E os alemães venciam a guerra por conta desses códigos que eram trocados a cada 24 horas. Era impossível decifrar aquela máquina. Este homem, então, ele diz ao governo que ele conseguia. E ele criou o computador, o conceito de computador moderno, porque o computador que ele criou ocupava essa sala inteira. Ele com a sua equipe, a equipe que também não acreditava nele, não dava nada por ele. Ele era só um doido. Criou então o computador. E dentro de um porão em Londres, eles quebraram a máquina nazista, venceram a guerra praticamente, sem garantir, usando a sua inteligência. Esse homem deixou um legado para a humanidade. Porém, segundo os conceitos morais da sua época, ele não foi tão bom assim. Porque foi condenado à castração química por ter tendências homossexuais. Tendências. Foi condenado. Então, em 7 de julho de 1964, este homem desencarna pelas vias do suicídio ao morder uma maçã envenenada com cianeto. Então, quem conhece, não vou fazer propaganda, mas já vai, quem conhece a Apple, vê o símbolo da maçãzinha mordida, é em homenagem a ele. Quem puder ver o filme também é muito bom. Mas, meus irmãos, vejam um parâmetro de moral e inteligência. Muitas vezes esses espíritos brilhantes vêm à Terra, mas batem de frente com a moralidade do seu tempo. E a moral, ela muda, não só com o tempo, mas ela também muda conforme a nação, conforme a etnia, conforme a cultura. O que é moral no nosso país é imoral em outro. O que é imoral naquele país é moral pra gente. Ela tem uma diferença. Não se pode dizer que é universal, porque não é. Não a moral humana. Porém, hoje nós vemos desde um bebezinho que está ali no bebê conforto com o celularzinho na mão, até a pessoa de mais idade. Todo mundo tem um computadorzinho na mão. E nesse computadorzinho de dentro da nossa casa a gente paga as contas, a gente assiste TV, a gente fala com o vizinho, a gente fala bem, a gente fala mal, a gente manda fake news, se fazendo de falso profeta. Por quê? Será que nós também sabemos usar a inteligência humana, a tecnologia, pautados em uma moral? E se soubermos, que moral seria essa? Que moral seria necessária para que nós possamos, então, como lá diz na Gênesis, quando o progresso moral estiver alinhado com o progresso da inteligência, o que é estar alinhado o progresso da inteligência com o progresso moral? É a partir do momento em que a minha moral, a moral de um povo, esteja pautada na moral do Evangelho do Cristo, nas palavras do Cristo, quando ele diz que vos ameis uns aos outros. Que moral estranha era a daqueles homens, durante a Segunda Guerra Mundial, que saíam para trabalhar pela manhã com um simples ofício, ir para os campos de extermínio, assassinar os seus irmãos, judeus, ciganos, negros. Para eles era um ofício. Saía pela manhã, ia para o campo de concentração, fazia tudo o que era mandado fazer, voltavam para casa com o sentimento de um patriota. Estou fazendo isso para a minha nação. Jantavam com a esposa e com os filhos e no domingo iam para a igreja. E estava tudo bem. O que entorpecia a alma ao ponto de, que moral é essa? Ao ponto de ignorar vidas semelhantes. Ao ponto de olhar no olho de outro ser humano e não vê-lo como um semelhante. Que moral é essa? Que moral estranha é essa? Bom, meus irmãos,
Agora hoje, para que se cumprisse as palavras do Cristo, quando ele disse, vós sois deuses. Vocês estão maravilhados pela cura dos leprosos? Do cego. Vocês não sabem de nada. Foi mais ou menos isso assim, vocês não sabem de nada. Vocês não sabem o que vocês vão ser ainda. Do que vocês são capazes de fazer, tanto para o bem quanto para o mal. Aí hoje nós temos a chamada nanotecnologia. Tinha muito assunto para falar, mas eu tive que dar uma resumida. Peguei aquilo que eu acho assim que mais se assemelha com as palavras do Cristo, quando ele disse, vós sois deuses. A nanotecnologia, um alfinetinho, robozinho. A cabecinha dele é do tamanho de uma cabeça de alfinete. É esse robozinho, colocado na tua corrente sanguínea, percorre todo o organismo, filma o coração, filma o estômago, onde o médico quer que ele vá para filmar, manda a foto. Nanotecnologia. Antigamente, para se fazer uma cirurgia, a cesárea, cortava a barriga da mulher e vai de fora a fora, né? Hoje em dia, a criança nasce com não vai nem conta, agora a tal da cola, né? Gente, olha que ponto nós chegamos. Que coisas maravilhosas nós fizemos. Hoje, nós pegamos o celular, nem eu falei para minha amiga, conversei com a minha amiga lá nos Estados Unidos. Conversando. Quanto que no tempo do Cristo nós poderíamos imaginar que estaríamos conversando com alguém ali, ao vivo? Aliás, não vou nem dizer no tempo do Cristo, gente. Eu também não sou novinha, não. Quando que na minha infância eu imaginava uma coisa dessa? E nós não nos damos conta. Não nos damos conta do quanto estamos evoluindo. Mas temos que acompanhar também a evolução moral. Olha, meus irmãos, nós não podemos conceber a ideia de uma evolução tecnológica, científica, sem o parâmetro da moral do Cristo. Nós não podemos conceber essa ideia. Quando a inteligência humana estiver alinhada com a moral do Cristo, aí sim nós podemos abrir a boca e dizer assim, estamos rumo à regeneração. No dia em que nós pararmos de ficarmos acomodadinhos, olhando o nosso irmão sofrer preconceito racial, olhando o nosso irmão sofrendo ataques homofóbicos, olhando os nossos irmãos indígenas serem dizimados, desprezados, sofrendo doenças terríveis, abandonados. Enquanto nós estivermos acomodados, olhando para a guerra e para o terrorismo como coisas banais, entorpecidos, nós não podemos dizer que estamos alinhados no próprio Cristo. Sem fazer nada. Muitas vezes nem uma prece. Eu sou uma pessoa muito estranha, eu quase não saio de casa, eu trabalho em casa. Então quando eu saio, eu sofro muito. Eu sofro. Porque quando eu vejo meus irmãos deitados numa calçada, eu sofro. Eu sofro porque eu sou incapaz de ficar parada naquele sinaleiro sem pelo menos fazer uma prece. Porque eu sei que eu não posso fazer fisicamente, materialmente, no momento, naquele momento eu não posso fazer nada, mas uma prece eu posso elevar por ele. É impossível nós olharmos o sofrimento dos nossos irmãos sem sentir nada. É impossível nós, como verdadeiros cristãos que somos, porque já ouvi até dizer que espírita não é cristão, né? Até isso eu já ouvi. Mas nós, como cristãos, é impossível que possamos simplesmente receber aquela enxurrada de coisas ruins e não sentir nenhuma dor. Isso é uma anestesia moral. Isso não é muito diferente da anestesia moral que aqueles homens que iam dos campos de extermínio e executar sentiam. Não é muito diferente, não. Isso é anestesia de consciência. Mas o que Jesus nos diz? Eu vos digo,
Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz descer a chuva sobre justos, sobre injustos, e que faz nascer o sol todos os dias sobre os bons e sobre os maus. Porque se vós amais somente os que vos amam, o que fazeis de mais isso? Não fazem os publicanos ou os políticos? Eles também não fazem o mesmo. E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que recompensa heis de ter com isso? Não fazem os gentios, os povos? Todo mundo faz isso. Mas eu vos digo, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 48. Meus irmãos, obviamente estamos muito longe de ser perfeitos. Muito longe. E como eu disse anteriormente, conversei com essa irmã e falei, a palestra, minha filha, é sempre o palestrante, ele é o que mais precisa. Ele é o que mais precisa, sempre. Mas olha, meus irmãos, como que se diz que conhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelos seus esforços em vencer suas más limitações. Esforço. Vontade, porque os espíritos dizem que o homem pode vencer as fileiras do mal se ele tiver vontade. Ah, mas às vezes não dá vontade. Às vezes o sofá está mais gostoso, a Netflix está legal, a série não terminei ainda, tem mais não sei quantas temporadas. Hoje não vai dar para ir para o estudo, hoje não vai dar para ir à palestra, hoje não vai dar para ajudar na sopa, hoje não vai dar para ajudar a limpar o salão. Não tem como, porque eu não terminei a temporada, ou porque eu vou receber visita, ou porque eu tenho uma festa. Eu sempre vou ter mil motivos. Mas quando a espiritualidade vê que estamos dispostos, quando temos assim um pouquinho de vontade, eu costumo dizer assim, ó, quando eu dou um passo para Deus, Ele dá 10 na minha frente. Quando eu demonstro um pouco de vontade, porque pela minha vontade, meus irmãos, eu dou um para frente e 10 para trás. Eu como ser humano, que sou encarnada num mundo de provas e expiações, com todo um boleto desse tamanho de dívida, eu dou um para frente e 10 para trás. Mas quando eu dou um para frente e digo assim, eu estou com vontade, eu estou me esforçando, e há sinceridade nisso, Deus dá 10 passos na tua frente. A espiritualidade se encarrega de pautar o teu caminho, de te cercar, como dizia o salmista, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim tu colocas a tua mão. E então a gente fica assim, nossa, aí os parentes assim, nossa, que sorte. Tá sortudo? Como diz o ditado que passa nas redes sociais, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas é Deus, se nós demonstramos vontade. Para finalizar, eu vou ter uma prece, chama-se Prece para Ti Mesmo, de João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelot. É do livro Cirurgia Moral. É um livro excelente. Me apaixonei por ele. Apesar que dói. Dói. Vocês não têm ideia de como dói, mas ele é ótimo. E a prece diz assim, Deus, sou eu que te falo. Conheço as minhas falhas. E sei que os meus pés têm pisado em terreno que não é próprio aos pés de um verdadeiro discípulo de Jesus. No entanto, eu estou disposto a mudar de direção, para fazer a tua vontade, não a minha, em todos os objetivos de servir que começam a nascer no meu íntimo. Eu quero confiar em teu amor. Ajuda-me. Quero sentir a tua presença na minha vida. Ajuda-me. Quero facilitar o livre trânsito do amor no meu mundo interno. Ajuda-me. Senhor, eu te peço para me lembrares
do que tem que ser corrigido em meus caminhos, agradecendo aos outros pelos exemplos que me ofertam ao silêncio da própria vida. Lembra-me, meu Deus, para que eu não imponha as minhas ideias aos corações que me cercam e vivem comigo. Lembra-me, Senhor, para que eu adquira a obediência e a autoeducação. E quando eu tiver cultivado alguma virtude, não critique quem ainda não teve a oportunidade. Sei que o amor não ofende, não maltrata, não enxovalha, não fere e não exige. Porém, na hora em que o bem-estar invade o meu coração, pela tua misericórdia, eu faço tudo isso pelo prazer, que eu não faça tudo isso pelo prazer de viver o próximo, exaltando-me naquilo que eu não possuo. Quero te pedir para me ajudar a combater o egoísmo que veste dentro de mim variadas roupas, variadas máscaras, disfarçando-se de modalidades diversas para que eu engane a mim mesmo, deixando imperar o meu orgulho. Ajuda-me, Senhor, mas ajuda-me a ajudar a mim mesmo. Porque na escala em que eu permaneço sem ofender aos outros, sem diminuir quem quer que seja. Abençoa-me, mostrando-me o que devo fazer, sem desculpas, dentro de mim mesmo. Que nós possamos fazer essa cirurgia moral e que nós possamos. Gente, o mundo de regeneração não acontece lá fora, não acontece com o outro, não acontece com o vizinho, não acontece com a sogra, não acontece com o marido, não acontece com o filho. Ele acontece comigo, dentro de nós. Cirurgia moral necessária para que nós tenhamos um mundo de regeneração, não é olhando para o outro, não é culpando o outro pelas nossas mazelas, pela nossa preguiça, pela nossa falta de vontade, pelo nosso fracasso, porque é tão fácil. Mas fazendo assim, diz que insanidade é fazer várias vezes a mesma coisa e esperar um resultado diferente, né? Estaremos agindo como cegos, como insanos, sendo que hoje nós temos a luz do Cristo, raiando a cada dia mais, brilhando a cada dia mais dentro dos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade, os olhares carinhosos, peço desculpas se me prolonguei, não vi relógio. 5 minutinhos só. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Glória, né, Bárbara? Tem uma frase que eu gravei e que eu acho muito bacana, que diz que a minha capacidade